Eu lembro que às vezes o cartucho não queria pegar, a gente tinha uma história de assoprar. Ah, é. Isso aí é verdade mesmo. Até hoje acontece. Assopra mesmo. É. Porque tinha uns que diziam que estragava, outros diziam que por conta da saliva que voava, É. molhava o circuito, É. né? E outros diziam que só funcionava se assoprasse, É. né? Mas você sabe dizer por quê? Não. É por causa da poeira, simplesmente isso, né? Tem poeira, aí você vai soprar e tal. Hoje em dia tem um líquidozinho que você compra que é limpa contato, não. Aí você joga lá no cartucho. Tu acredita que eu já comprei cartucho? O cara, rapaz, não funciona não. Os 9 cartuchos não funcionam não. Me dê R$ 50. Aí eu, beleza, comprei, né? Porque vinha tudo com bonitinho e tal. Cheguei em casa, taquei o limpa contato, minha filha. Botei lá no videogame funcionando. Olha aí, coisa boa. Mas eu lembro que uma coisa que a gente fazia era se comprasse o cartucho dando defeito, saía mais barato, né? Então quando a gente chegava em casa, a gente abria o cartucho, passava a borracha o lado Também, azul, né? também, é. Ajuda também. É porque também, assim, quando o assopro não resolve, é porque já se criou uma crosta, né? Aí tu tem que passar a borracha para tirar essa crosta, entendeu? Às vezes é só isso. A aí. falta de conhecimento favorece outras pessoas. Tu me falou da questão do Street Fighter. Foi uma época fenomenal. A febre do Street Fighter movimentou a indústria dos games, sabe? As locadoras, os campeonatos de Street Fighter que tinha muito verminoso. Eu tinha um amigo chamado Mariano, o cara era fera em todos os videogames, em todos os personagens do Street Fighter. Não teve como, assim, derrubar ele nessa questão, assim, era você jogar e ter raiva com ele, porque ele pegava o Dalsin, ele ganhava, ele pegava o Honda, ele ganhava, se ele fosse com o Zangief, ele ganhava. Porque ele sabia os movimentos de tudinho, de tanto ele participar de campeonato, ele foi pegando essas ideias. Aí eu tive que apelar pro Mortal Kombat. Na época era o Mortal Kombat. Aí eu digo assim, não, no Mortal Kombat eu vou ser fera. Não é possível, no meio da galera. Então, algumas pessoas passavam raiva com ele e outras pessoas passavam raiva comigo. Inclusive, teve nos encontros de hoje em dia, né, dos velhos que jogam videogame, teve muitos aí, eu ainda jogava as táticas do Mariano, do Street Fighter. E ganhava, conseguia ganhar dos meninos. É uma tática que serve até hoje, a forma de jogar dele. Legal, E nos eventos, quais são os videogames que você leva para os eventos? Pronto. Aí varia muito de acordo com a inspiração, né? Mas eu gosto, assim, particularmente, eu gosto dos videogames de segunda até a 4ª geração. Esses são os que mais me encantam. Eu nunca pensei que ia ter tantos videogames. Então, de 2ª geração até a 4ª geração, eu tô te falando de Atari, Odyssey 2, que nós ficamos conhecidos aqui, o Odyssey, no Brasil, foi o Odyssey 2. Que é aquele que vinha o tecladinho. Que é o que vem o teclado numérico e tal. Então, ali é o Odyssey 2. No Brasil chegou como Odyssey, mas nos Estados Unidos é o mesmo, só que tem o número 2. Tá? Então, Ralph Baer ainda estava liderando, assim, a equipe de desenvolvimento desse videogame. Ralph Baer foi o criador do Simons. Você sabe qual é o Simons? Não. É o famoso Gênios, aquele brinquedinho. Sim! Adorava jogar o Gênios. É do Ralph Baer. Só que a Estrela pegou lá, né? Fez um acordo com a Magnavox e trouxe como nome Gênios. Tá até hoje. Eu acho que foi o último trabalho do Ralph Baer, foi esse. Porque aí ele saiu de cena porque vieram a 3ª geração. Veio o ban do videogame e veio a 3ª geração, Nintendo. Que é o Nintendinho, o famoso Nintendo. Então, eu gosto muito de contar isso quando eu levo para os eventos. Então, eu gosto de botar o Atari. Aí, o que foi que eu percebi? Vem muito jovem. Aí, a velharada fica meio assim e tal. Então, o que eu faço? Eu gosto de levar uns arcades com 5.000 jogos. Aí, a galera da minha época, que ainda gosta da 2ª, 3ª geração, vai ter o arcade lá para trocar os videogames antigos. E aí eu começo a trazer uns videogames mais novos, né? 4ª geração, eu tô falando sobre Super Nintendo, Mega Drive. Aí já encanta o pessoal. Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2.
Aí já misturo por aí. Cara, eu tava me lembrando aqui, a Carol ganhou num sorteio uma rifa, não é? Foi, eu ganhei uma Ganhou rifa. como é o nome do videogamezinho? É um que é só parece um Portátil? pendrivezinho. É um portátil, parece um Cara, Parece aí, tipo assim, a gente passou o dia só descendo a lista. Um bocado de jogo. Cara, e aí quando eu me deparei com Shadow Dance, velho. Nossa, velho. E o Lucas assim, esse jogo é muito besta, você não sabe de nada, fica calado. E ele ficou, o senhor tá errando sempre no mesmo canto, ele se acalma que eu tô me lembrando como é. Aí ele, eu já sei como é. Não conte, eu que preciso passar. Aí o instantinho que eu saí, peraí, eu vou ali no banheiro. Quando eu fui ver, ele tinha passado. Olha aí. Por que tu passou? Eu que queria ter passado. Eu lembro que eu fiquei jogando um bocado também, tentando relembrar dos jogos. Agora, uma coisa que eu notei que nesse aí, né? O Enduro que eu botava não é o mesmo Enduro que apareceu. É porque são vários. Tava Né? o Enduro tava com outro nome É porque lá. são vários, você tem que ir olhando de um por um. É porque a gente passou por uma época que era difícil a gente ter videogames. Então, geralmente só tinha uma versão. Lá em São Paulo, tinha várias versões. Inclusive, quem vende hoje, vende essas versões. Que tu vai perceber. Lá em São Paulo, teve a primeira locadora, foi no final dos anos 80. Primeira locadora de videogame. Foram 2 irmãos. Certo? O que foi que eles fizeram? Eles tinham um criador, um copiador de cartucho. Então eles copiavam os cartuchos, botavam com o nome deles, porque o pai trazia importado. Então, justamente, vinha dos Estados Unidos, os Estados Unidos eram vários Pac-Mans, eram vários Enduros, às vezes um colorido, às vezes o carrinho era amarelo, às vezes o carrinho era branco. E aí eles copiavam. E aí botavam para alugar, começaram vendendo. Não, começaram alugando, depois passaram para vender. Ficou tão grande que ele. Aí, conta essa história no YouTube, cara. É fantástico. Fantástico. A história da locadora. Foi aí que começou a se espalhar. A galera começou a comprar deles e começava a alugar. Foram eles que fizeram, 2 irmãos. Ficaram riquíssimos com isso e começaram com 14 anos. Olha aí. Começaram a empreender cedo, viu? Os primeiros pirateadores, né? Dos jogos. Na época, podia fazer isso, por causa da lei aqui no Brasil, dizia que a tecnologia de lá de fora poderia ser comercializada dessa forma. Não tinha problema nenhum, não tinha essa questão. Só depois foi que legalizaram. Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre Mortal Kombat. Cara, é interessante como o Mortal Kombat, a gente aqui no Brasil recebeu, sem entender muita história, né? O Mortal Kombat 1, ele foi muito injustiçado porque meio que o pessoal tratou ele como o Street Fighter 2, que era só simplesmente assim, briga de rua, um cara veio de uma casa, veio da outra, começaram a brigar e tipo assim, não tem uma explicação, né? O Mortal Kombat tipo, sofreu muito isso e a questão de nossa época, você vê aqueles letreiros explicando a história, era mesmo que nada, ninguém sabia inglês, então é importante para as figuras. É mais ou menos isso daí. Foi um boom, né, cara? Muitos programadores queriam ganhar dinheiro com videogame, porque a Nintendo, ela expandiu esse mercado de tal maneira, e os arcades, que todo mundo ficava milionário. O arcade é o fliperama? O arcade é o fliperama. Certo. E todo mundo ficava milionário. Então, mas a ideia era inovar. O segredo era inovar, sempre. Então o Mortal Kombat, ele veio numa época que estava sendo usado essa questão dos sprites que são fotográficos. Os sprites fotográficos, eles são bons porque na hora da animação os bonecos ficam reais. Então eu acredito, eles tiveram a inspiração deles. Vamos agora entrar aqui um pouco já nos filmes, porque tem a influência. A influência do Mortal Kombat são vários filmes. Lá você vai ver o Dragão Branco, aquele do Van Damme que é o Johnny Cage, né? Que o Dragão Branco é aquele filme que ele passa por várias lutas até chegar na final e luta contra o Tong Po lá, né? Tem Massacre do Bairro Japonês, se eu não me engano. Que é o Kung Lao. É o Raiden. O Rei. Porque na verdade tem o Kung Lao e o Raiden. Não, Massacre, tem um Lopan. É o Massacre do Bairro Japonês. É esse mesmo? Então sim. pronto.
Então tem E o Lupão Shensung. É um Lupão Shensung. Pronto. Agora você matou. É isso aí mesmo. Sabe? Caraca, é mesmo, ó, pô. Então teve várias influências deles. Então, eles não tiveram uma história certa, assim, entendeu? Uhum. A não ser o torneio que acontece há milhões de anos e tal. Mas teve essa influência, né? Do artista e tal. Inclusive, no filme do Mortal Kombat, teve essa. Tentaram trazer o Jean-Claude Van Damme. Ele foi que não quis participar. Guia Curioso Nerd, satisfação. Admiro o que o Ivo faz no nosso cenário geek. Vejo ele nos eventos, mas sou um pouco tímido e fico na minha. Mas acho incrível essa junção da comunidade geek que ele conseguiu juntar. Legal, obrigado. Valeu, obrigado mesmo. Obrigada aí, Guia Curioso Nerd. Ele botou, se apagasse a gravação do memory card do outro, era cena de guerra. Tinha isso. Deus. Tu me lembrou, cara, quanta bronca eu levei, viu, cara, que eu apagava. Tinha gente que pagava horas e horas no Final Fantasy. Eu apagava às vezes sem querer. Eita. É porque assim, cara, às vezes era por descuido. Mas às vezes o cara demorava tanto que você achava que o cara não vinha mais. Uhum. Então, quando saiu o Xbox One clássico, cara, pra mim foi um alívio tremendo. Porque era um videogame pra nós que já salvava dentro do videogame. Então, ajudou bastante. Haja memória pra poder colocar, viu? E outra solução foi a gente começar a vender os memory cards. Vendia pros clientes. Aí os clientes começaram a comprar aqueles piratinhos. De repente todo mundo tinha. Foi incrível. Era uma boa saída mesmo. Ivia Maria botou, Carolina, gostei do estilo vampira, é nerd. Obrigada. A gente tava até falando aqui nos bastidores aqui que isso aí é bruxaria dela aí, esse negócio de cabelo Bota branco aí, ó. Não, mas tu sabe qual é a vampira que ela tá falando, né? A do X-Men. Do X-Men. Bota aí. Até vai dizer, Ivia, é um sinal. É um sinal que eu tenho. Sinal do mal. E aí todo mundo pergunta do se eu pinto. Como é que é? Transgênico. Como é que é a célula transgênica mutante? Mutante. Aí, ó, E aí os poderes vêm daí. eu tinha vergonha dessa mecha, né? Desse sinal. Então eu tentava esconder, pintava o cabelo, mas não tinha jeito, ele sempre aparecia. Eu garanto que vai ter muita cosplay que vai sentir inveja disso aí. Né? Lá no Sana teve uma pessoa que disse assim, aí você tá de cosplay de vampira? Eu disse, mais ou menos. Eu disse, o cabelo, aí eu resolvi botar roupa preta, mas a roupa preta não diz muita coisa, né? Aí ele bota um X, que aí fica melhor. Vixe, aí eu, boa ideia, a pronto, próxima vez ó. eu venho com um X aqui, se eu não conseguir. Eu ainda procurei a roupa na Shopee pra comprar, mas aí eu fiquei, não vai chegar a tempo, vou deixar pra depois, pra ver Vai se dar pega. certo, vai dar certo. Eu fiquei com medo de gastar dinheiro e não entrar, e eu não vou deixar pra depois. Aí o pessoal até brincava que eu era a vampira do rock, sempre fazia alguma missão. Aí, Vê aqui o Diego Lima botou, acompanho o Ivo desde o FBG, acompanhando todo o universo nerd, com vontade de mostrar para todo o público, foi show, né? Com vontade de mostrar para todo o público, foi show. FBG é o quê? Festival Brasileiro de Games. Tá. Aí a gente chamava de FBG 2017, 2018, 2019, 2021. O FBG em 2021 foi um evento online. Aí a gente trouxe o Alex Mamed, o maior colecionador, tudo online. Um show da banda Mega Drive, tocava músicas tremendas do Super Nintendo. O baterista num canto lá na casa dele, o guitarrista em outro, o vocalista em outro, e não sei o quê. Aí eles tudo numa tela só, metendo bronca pra fechar o evento. Tá tudo no YouTube aí, Nerd Retrô. E aí, gente, seguindo aí o Nerd Retrô, se inscrevendo no canal pra ver. O Jorge botou acompanhando desde que entrou para o Conselho FEL, já que sou de outro estado. Jorge, beleza. Grande abraço pro Conselho FEL, tamo junto aí. O que é o Conselho FEL? Vamos falar do Conselho FEL, né? Aí a gente já entra em Star Wars. O Conselho FEL é um grupo de grandes Siths, guerreiros do Jorge botou, dá certo, dá. É uma grande dor de cabeça com a galera tentando derrubar por inveja.
Viu? A Isaac Berg Freire com a gente. Um abraço, Berg. Cuida, Major! Vixe, disse que ia me dar um pau no Street Fighter lá no sítio lá, mas aí faltou energia. Deus foi bom contigo, viu, mano? Ele levou pro sítio o videogame, mas faltou energia. Foi naquele sábado da chuva. Eita! Aí não deu pra Todo jogar. mundo no inferno. Bora. Leva o controle, eu comprei as pilhas. Ele comprou pilha. Pra aí. colocar pilha nova nos controles e aí faltou energia. Eita. Guia Curioso Nerd. Tinha um campeonato nacional na Universal Games, patrocinado pela Game Power, na época de SF2. Street Fighter 2. Ah. É legal. Aí o É Dan- mesmo. Pro Dani- Games. Ah, Você sabia que a gente tem um contato, tem vários contatos com as pessoas que faziam os quadrinhos, não, as revistas de games, antigamente, eles estão todos em São Paulo fazendo o evento, sabe? Em alguns grupos que eu participo, a gente conversa muito. Inclusive, a gente teve a oportunidade de trazer algumas pessoas de São Paulo, que é como o... Ah, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Mas... Já eu lembro, mas é do GDBV, que é um museu do videogame, database, que fala sobre todos os jogos. Ele tem classificado 35 mil jogos. Cara, É o maior colecionador do Brasil. puxa. Aqui- De vários games. aqui a gente tem uns colecionadores também, eu não sei se todo mundo conhece. O Fats Domino tem um museu do videogame dentro da casa dele. sabe? Tem o Fats, tem gente que tá assistindo aí, o Nai tá bem caladinho assistindo aí, só assistindo. Mas ele tem uma sala do tamanho dessa, cheia de prateleiras, com TVs pra cada videogame. É um asilado. É um asilado. Apaixonado, o Fets é apaixonado por Neo Geo. Grande abraço, Fets. Tá aí. Sabia essa não. E o Guia Curioso Nerd botou com o Kurt Russell, Aventureiros do Bairro Proibido, Aventureiros do Bairro Proibido. o filme dos Deuses do Raio. E ele botou Massacre no Bairro Japonês, era com Brandon Lee e o Duff Lundgren. Ah, é. Mano. Pois Boa, é. valeu, obrigado. Muito legal. As participações